Obrigado, não? Vê como é que tá o áudio, se tá dando pra ouvir. Vê se, como que tá o áudio aí, dá uma ouvida. Muito baixo. Como que tá a música? Não pode ficar aqui, senão não vai dar pra ouvir. Você vai dar microfone, né? Fala pessoal, boa noite. Como que tá o áudio aí? Dá um feedback pra mim, já Stephanie e eu começamos aqui. Boa noite para todo mundo. Vai chamando o pessoal que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Pilates. Bom Scout, obrigado, Fer. A gente vai falar sobre Pilates e fisioterapia. Senta aqui e vai falar com o pessoal. Dá boa noite aí que eu já ouço. Ei pessoal, boa noite. Tudo em paz? Quinta-feira, após um dia inteiro de atendimentos. Tô aqui por amor, puramente. Eu nunca fiz live na minha vida, mas eu acho que vai ser uma experiência legal. Vocês me ouvem bem? Dá pra ouvir bem, viu? Dá. Coloca no outro ouvido, fica melhor. Dá esse aqui. Fala pessoal, boa noite. Vai chamando todo mundo aí. A gente vai trocando um pouco de ideia enquanto o pessoal vai chegando. Como eu venho conversando com vocês já há algum tempo, a gente tem o propósito de disseminar conhecimento e discutir bastante sobre fisioterapia, né? Sobre tudo que a gente trabalha. Hoje, beleza. Hoje a gente vai discutir sobre fisioterapia, mais especificamente o método Pilates, tá? A gente já fala um pouco mais sobre a minha convidada de hoje, né? A convidada especial. E nós vamos continuar ao longo das semanas, uma live por semana, falando sobre vários assuntos. E o assunto de hoje também envolve tratamento, né? Diretamente dos pacientes, mas eu gostaria de esclarecer algumas coisas que parecem óbvias e trazer à tona algumas coisas que a gente vê por aí e que a gente não sabe se é fisioterapia, se é Pilates ou se, né, foi implementado de uma forma errônea. Enfim, eu vou pedir para a gente já iniciando para minha noiva Stephanie fazer a apresentação dela, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais dela, um pouco mais do trabalho e como ela se formou, tá? E o convite, obviamente, é porque eu sei o quanto que ela sabe sobre o assunto e o quanto que ela vai poder nos ajudar para esclarecer, tá bom? Se apresente, amor. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, apesar do momento que a gente está vivendo, né? Que está uma nuvem negra na nossa cabeça. Gostaria de agradecer o convite ao meu amor, porque tem passado só personalidades por aqui, por esse Instagram. De repente chega eu, mas espero contribuir com vocês. Meu nome é Stephanie Miranda, eu sou fisioterapeuta há 11 anos.
e atuo com o método Pilates há 9 anos. Eu tenho mestrado em ciência da motricidade, trabalhei com controle de postura e nessa época eu já atuava com o método Pilates, então só me agregou bastante coisa. E agora a ideia de hoje, dessa conversa nossa, é justamente elucidar algumas coisas a respeito do Pilates com a abordagem fisioterápica. E eu espero conseguir ser clara com vocês, senão vocês vão mandando perguntinhas aí, por favor. É isso aí. Outra coisa, né, que eu esqueci de mencionar no início da live, se vocês tiverem perguntas mais específicas ou não ficar claro alguma coisa, pode mandar pergunta aqui no comentário que a gente tenta esclarecer no final da live, tá? Então vocês viram que, vou chamar ela de Amor, tá? Porque aí vocês vão saber que é ela, para não precisar chamar pelo nome. Mas o currículo dela diz por si sobre a formação, sobre o conhecimento e também todos esses anos de prática que ela vem atuando. E agora, né, atualmente eu estando mais próximo dela, também vejo isso no cotidiano. E me deu essa ideia de conversar com ela e de conversar com vocês para explicar um pouco mais disso, por aquilo que eu vejo no meu dia a dia com ela, que não é de encontro, não vai de encontro com aquilo que eu conhecia, achava, ouvia sobre o método Pilates. Então, uma das coisas que eu gostaria de iniciar, já que a gente está nessa ideia de lives mais objetivas, mais diretas, de trazer o conhecimento direto, né, pro profissional, pro leigo, para quem precise, eu vou perguntar sobre o método Pilates, né? O que é o método Pilates, se tem tipos no método Pilates, para a gente, a partir daí, conhecendo mais sobre ele, entender sobre a sua aplicabilidade. Pode ser, amor? Pode. Vamos lá. O método Pilates, por definição, é um método de condicionamento físico. O criador do método, chamado Joseph Pilates, na verdade o Pilates veio depois da sua morte, como uma homenagem, mas originalmente o método foi batizado por ele de contrologia, que era um controle do corpo sobre ele mesmo. E depois veio a ser chamado Pilates em homenagem a ele, mas originalmente era contrologia. E a abordagem pelo próprio Joseph era que o método ele não tinha formação, graduação nenhuma, fisioterapeuta ou educador físico, era um método de condicionamento físico. E na fisioterapia a gente também condiciona o físico. Então por isso que o fisioterapeuta hoje aborda o método Pilates como intervenção, que eu vou detalhar mais para frente mais um pouquinho em outra fase da discussão. Tá. Então o que a gente tem é um método que foi, digamos, inventado, criado, sim, e depois disseminado ou incluído em outras esferas, em outras áreas, certo? Exato. Tá. Essa introdução dentro da fisioterapia, do tratamento específico, principalmente músculo-esquelético, porque quando a gente pensa na fisioterapia, a gente tem fisioterapia músculo-esquelética, neurológica, respiratória, etc. E o que a gente tem visto cada vez mais, ou ao longo do tempo ocorreu, foi a aplicação na reabilitação músculo-esquelética. Tem tido vários tipos de aplicação, ou não vou falar aqui com aplicação, mas uso do método em diversas formas, que aí eu não sei se é tratamento, e o intuito da live também é esclarecer, mas essa aplicação na músculo-esquelética especificamente, como que aconteceu, né? E quais são os tipos de aplicação que tem tido do método na fisioterapia, independente se é certo ou não. Sim. Realmente, dentro a prática do método, ela é bem maior dentro da reabilitação musculoesquelética, na ortopedia, na traumatologia e na desportiva muito. Foi muito disseminado e hoje você vê bem isso, dentro dos grandes clubes mesmo, o Pilates sendo atuado na atenção primária, como prevenção, e depois na terciária, como reabilitação.
A fisioneurológica, a fisiorrespiratória, embora o método seja bastante diverso e consiga abraçar esse público também, ela acaba sendo mais específica. O que não impede que um paciente chegue para a gente e possa ser abordado com o método quando o método estiver apto para ser inserido naquele paciente. Certo. Qual foi a outra pergunta? Os métodos que têm sido... Os métodos não. As formas que têm sido aplicado que não necessariamente são corretas e que a gente tem visto muito hoje, né, que envolve até a próxima pergunta. O que acontece é assim, o Pilates está para a fisioterapia, não é a fisioterapia que está para o Pilates. O que acontece muito é que quando a pessoa mergulha dentro do método e faz a formação, ela esquece tudo que ela aprendeu durante 5 anos de graduação e ela passa a aplicar puramente o método Pilates. O método Pilates teve a sua resolução aprovada para a atuação do fisioterapeuta em 2011, aqui no Brasil, pelo COFITO. E lá é muito bem estabelecido que ele é uma abordagem cinesioterapêutica e mecanoterapêutica. Ponto. É uma ferramenta cinesioterápica que nos possibilita uma gama, uma diversidade de intervenção com ele. Porque são 4 aparelhos de base que permitem muitos posicionamentos, tem vários tensionamentos e graus de mola, então eu trabalho resistência, eu trabalho flexibilidade, eu trabalho condicionamento de maneira geral. Mas quando o paciente estiver apto para isso. Outra coisa, não é o Pilates está para o paciente está para o Pilates. O que tem acontecido muito, e eu fiz um post sobre isso, às vezes o médico, um colega, o boca a boca fala, o Pilates é bom, o paciente tem uma disfunção, faz uma busca na internet de que o Pilates é para ele, ele se assusta, ele fala, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí, como fisioterapeutas, se você não trabalhasse com o Pilates, você colocaria o paciente nas posições que o Pilates coloca? Pensando em funcionalidade? Muito difícil, na faculdade, durante 5 anos a gente não aprendeu isso. E aí a gente faz um curso de formação, não estou desmerecendo o método, que tem essas posturas, que vão ser cabíveis numa fase mais avançada, e de repente a gente aborda tudo e só coloca isso. Então, os pacientes, por vezes, negligenciam o método achando que serão incapazes de fazê-lo por conta disso, o que não é uma verdade. Existem fases, existem etapas, e a gente adapta e adequa tudo ao paciente, usando o Pilates como ferramenta. Ótimo. É bem essa a explicação, né, o esclarecimento que eu, principalmente, precisava ter, eu acho que muita gente tem, não só como fisioterapeuta que vê outros profissionais aplicando, mas também como leigo, por exemplo, que poderia, né, se beneficiar disso, ou pacientes, até para a gente indicar, porque muitos médicos ou muitos colegas profissionais de saúde também indicam, como você mencionou, às vezes um paciente para fazer o Pilates, mas num entendimento de que porque é um exercício mais leve, ou é porque é um exercício, por exemplo, que o paciente vai fazer por um tempo prolongado, que não vai promover grandes cargas ou impactos, né? E passa uma prescrição sem necessariamente, às vezes, uma boa indicação ou avaliação. Antes da outra questão que eu gostaria de perguntar... Deixa eu só fazer um parêntese, não vai longe. Hoje, uma paciente me mandou uma mensagem querendo agendar uma consulta, porque ela está com dor na lombar já tem uns 2 meses, foi ao médico, ela está medicada, ele indicou o Pilates e ela também já está fazendo fisioterapia. Olha o contrassenso. Se ela já está fazendo fisioterapia, na teoria ela não precisaria do Pilates. Ou o Pilates é uma fisioterapia. É isso que as pessoas não entendem, que o Pilates é uma intervenção fisioterápica. Elas não entendem porque a gente, como terapeuta, não se faz entender. Sim. E aí, quando os pacientes chegam aqui, eu estou fazendo fisioterapia e também quero fazer o Pilates. Aí eu sou muito sincera em falar, olha, você pode escolher um dos dois para você fazer, para você não gastar dinheiro à toa, porque os dois têm que te dar a solução. Sim. Então, assim, tem que ficar claro para o paciente que o Pilates é uma abordagem da fisioterapia. Então, essa é uma questão, porque muito paciente às vezes procura o Pilates
ir à fisioterapia, porque ele não sabe ou entende que o Pilates ele pode ser uma intervenção dentro do tratamento se for indicado. Muito do que eu discutia antigamente com meus amigos que diziam que eu tinha preconceito com o Pilates era porque, no meu entendimento, era isso que você mencionou. O Pilates é uma ferramenta a ser utilizada para o tratamento ou não, assim como a terapia manual, assim como qualquer outra ferramenta que a gente tem. Exato. Né? Só que a questão muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é quem indica errado. Quem é leigo não entende, a primeira crença ou entendimento vem, né, para ele é tomado como verdade. E até outra questão relacionada a isso é justamente também essas formas que tem de aplicação, digamos, do Pilates, em que você vê malabarismo, poses e posturas sendo utilizadas no tratamento, ou vulgarmente ditas para o tratamento. E aí a minha pergunta é, igual você mencionou lá atrás, mas agora explica melhor. O paciente chega para a gente com uma dor nas costas, a gente avalia primeiro esse paciente, a gente já aplica diretamente aquelas poses, né, aquelas, vou falar aqui contorcionismo, mas todas aquelas poses que podem ser utilizadas nos aparelhos. Ele vai direto, ele é avaliado, todo paciente tem que passar obrigatoriamente por essas poses, como que funciona? Então, a Carla usou a palavra aí que é a mestra na dissolução do problema, falta entendimento. Carla, eu vou te dar uma porrada. Ela fala isso para me provocar, porque ela já me conhece. O paciente, quando chega, é fisioterapia. Ele precisa passar por uma avaliação e, dependendo da avaliação, o que precisa ser feito. E aí eu vou esclarecer isso para ele. Por vezes, o Pilates eu vou usar com ele lá depois de 8 semanas. Se ele precisa de uma intervenção de terapia manual, eu vou usar ela primeiro. Se ele precisa de qualquer outro tipo de intervenção, eu vou dar o que o paciente precisa. E, por vezes, o Pilates imediatamente não é o que o paciente precisa. Então eu vou falar para ele, falei, olha, você teve indicação e tudo para o Pilates, mas nesse momento ele não é adequado, ele não vai te ajudar para muita coisa. Então nós vamos passar por essa etapa e na sequência a gente pode usar o Pilates quando eu for trabalhar com você, o que o seu corpo pede, o que a sua disfunção pede. Outra coisa que está no regulamento do COFITO e quem trabalha com Pilates muito dificilmente faz, é que o paciente precisa ser avaliado, reavaliado, tudo isso colocado em prontuário. A gente não faz ficha de evolução quando trabalha em fisioterapia, eu vou usar o termo tradicional? É a mesma coisa. E quantos estúdios de Pilates, quem aí trabalha com o método Pilates, quem está inserido dentro de estúdio, eu dou minha mão à palmatória de quem faz isso. Avalia, reavalia paciente, deixa tudo anotado em prontuário e faz evolução. O Pilates acaba sendo uma academia para ele. E ponto. Ele não está aqui para fazer academia, ele está aqui para resolver um problema, uma intervenção. Acabou, ele tem alta. Se ele quiser continuar o método como uma coisa para condicionamento físico, o fisioterapeuta até pode, dentro da regulação da resolução do COFITO, ele até pode. Eu opto por não ficar porque eu não manjo de treinamento. Então, eu passo esse paciente para um profissional de educação física que vai trabalhar o Pilates com ele como método de treinamento. Ótimo. Porque até isso que você mencionou, amor. Tati, parabéns, eu te amo. A gente já conversou sobre isso. Essa menina, anotem esse nome. Tatiana Marchep Vieira. Ela vai voar dentro da Físio ainda. Legal. Assim como qualquer outro problema, que a gente vai identificando novas necessidades e vai tratando o paciente, no Pilates, pelo que eu entendi, então, a gente pode parar de utilizá-lo ou incluí-lo de acordo com o objetivo terapêutico. Perfeito. Certo? Quando tem, por exemplo, vamos supor essas poses ou essas posições que, em tese, você está alongando, está fazendo alguma coisa, certo? Uhum. Tem também, ou teria dentro do tratamento fisioterapêutico ou dessa modalidade que a gente chama terapêutica, alguma aplicação
Ou realmente é só na parte que você disse, ou um condicionamento, ou um método que não entra no tratamento fisioterapêutico? Olha, na formação do método, isso está embutido. Então, falar que um terapeuta que faz isso está errado, ele não está. Eu só não vejo aplicabilidade e funcionalidade. E é engraçado que, por vezes, o paciente se vê melhor e ele quer fazer aquelas posturas. Aham. E a gente fica entre a cruz e a espada. Eu sou mais conservadora e os pacientes sentem isso muito, muito, muito dificilmente. Eu trabalho isso com o paciente. Errado não é, mas eu não vejo funcionalidade e aplicabilidade. Bom. Porque eu penso assim como na, vamos falar, fisioterapia tradicional, num tratamento em que você sabe, por exemplo, que o ultrassom não é indicado para aquela patologia, por exemplo, vamos pegar uma capsulite, síndrome da dor subacromial, antigo síndrome do impacto. Você tem estudos que mostram que aquilo não precisa ser utilizado, não é indicado porque não tem eficácia, não tem o porquê utilizar, né? E outros estudos, por exemplo, até com Pilates, sendo indicados para um tratamento, ainda sem necessariamente uma plausibilidade, né, o porquê que está usando aquilo, mas mostrando eficácia, por exemplo, na dor lombar. Sim. Então, a minha pergunta é justamente sobre esses malabarismos ou posições, de qual é tanto ou a plausibilidade que isso, né, seria, ou de nada mostrando que aquilo é indicado, aquela posição é indicada para alguma alteração, né? Então, partindo desse princípio, eu não vou dizer todos, que eu não li todos, mas de maneira geral, se você pegar os estudos com o método Pilates que mostram essa melhora, nenhum usa essas poses. Justamente. Todos eles usam poses tradicionais, usam posicionamentos tradicionais, muito similares ao que a gente usa na fisioterapia, muito similares, e aí mostram efetividade. Essas poses, né, mais elaboradas, ninguém ainda estudou. E eu acho muito difícil estudar, porque a gente, enquanto terapeuta, realmente ela é disfuncional e ela não tem aplicabilidade. Os estudos, e aí dentro do método Pilates a gente tem muitos poucos estudos de boa qualidade, mostram que eles são eficientes, principalmente para dor lombar, mostram posicionamentos tradicionais. Então, eu não tenho recurso científico para falar ainda que essas poses mais elaboradas são funcionais. Acho difícil. Boa noite, Carlos. Acho difícil que se tenha. E se a gente trabalha pautado no que é científico, vamos manter o que é científico. Até porque, até a Fer disse agora, né, do menos é mais. Quando a gente pensa em tratamento para dor, principalmente crônica, no caso lombar, o exercício ativo é o primordial, o essencial. Sendo ele Pilates ou não. Sendo ele Pilates ou não. E se a gente considerar aquilo que você mencionou no começo da live, sobre cinesioterapia, que é um exercício ativo, no caso do Pilates, que usa de resistência, de mola e certas posições com resistência corporal, a gente está no caminho certo do tratamento e que é pautado em evidência, né? E aí a gente, de novo, não tem por que sair de uma linha que mostra o resultado e utilizar, por falar aqui, linhas paralelas como essas poses ou esses malabarismos ou método do método, coisas que vêm do método e que não tem nenhum tipo ou de plausibilidade ou de estudo. Sim. Né? Então, a gente tem mais 5 minutinhos dentro desse cronograma que a gente está pensando, né? Oi, Ju. O que eu gostaria Saudade. que você resumisse para a gente, amor? Diz então um pouco sobre o método, o resumo dele, o que é basicamente então da cinesioterapia, sim, não, como, na aplicação principalmente fisioterapêutica, e como que você acha que isso pode daqui, né, algum tempo evoluir, porque cada vez aparece um Pilates contemporâneo, Match Pilates, alguma coisa do Pilates, enfim, na tua perspectiva, principalmente por estar 10 anos já nessa área. Sim. Eu sou uma entusiasta do método e uma defensora dele.
mas infelizmente, como tudo no Brasil, ele deu uma sucateada. Tem a questão da briga entre os profissionais de fisioterapeuta e educador físico, que eu acho que é banal, que é em vão. Cada um da sua área consegue dar ao paciente o que ele precisa. Nós reabilitamos, tiramos dor, damos função, acabou. O educador físico treina, é o papel dele. Não tem por que ficar um querendo roubar paciente do outro. Como ferramenta cinesioterápica, eu acho que ele não estou puxando a sardinha para o meu lado. Quem já presenciou, quem já teve oportunidade de ver, nós temos 4 equipamentos que permitem vários posicionamentos, que nos permitem uma gama de variabilidade motora, que dentro da reabilitação é muito importante, amplitudes diferentes para trabalhar o paciente. Isso é muito legal. Acho válido, uso como ferramenta e a gente alavanca e voa com esse paciente. Existe, e aí o Guilherme até me perguntou, o que são aqueles tecidos, aquelas argolas? O método Pilates, Tati, já te respondo. O método Pilates, originalmente elaborado pelo Joseph, são esses que tem os 4 aparelhos em que a base é estável. Esses onde tem tecidos e liras, eles são os chamados Neopilates, que é o novo Pilates. Ele tem a filosofia do método, mas é muito bem claro a descrição dele. Ele usa de movimentos e exercícios do treinamento funcional e das artes circenses também. Então ninguém está sendo enganado. Se você procura por ele, você sabe que ele vai trabalhar o treinamento funcional, o Pilates e os exercícios de circo. O fisioterapeuta pode também atuar com ele, assim como o profissional de educação física. Ele é válido, assim como o Pilates tradicional, mas ele tem essa coisa o que diferencia basicamente os dois é essa instabilidade. Tudo dele é muito mais difícil, porque são as liras, são os tecidos, e o Pilates manuseado pelo Joseph mesmo, são todos em bases estáveis. Tem um exercício ou outro que causa instabilidade, mas é bem mais difícil. A Tatiana fez uma pergunta se os bailarinos estão liberados em atuar com o método. Chego lá também, Carla. São, na verdade, qualquer pessoa pode trabalhar com o método Pilates. Acontece que o Conselho de Fisioterapia regulamenta a fisioterapia com o uso dele e o Conselho de Educação Física, o CREF, regulamenta o profissional de educação física. Assim como a yoga, o Pilates é de domínio público. Lê desde lá de sua história. O Joseph não tinha filhos, então ele foi passando, depois da sua morte, foi passando a tutoria do método de pessoa para pessoa, até que em 2000 a Corte Federal de Nova York determinou o método como sendo de domínio público. Assim também como o yoga, existe uma frente de profissionais que está brigando para regulamentar o método apenas para essas 2 profissões. Mas até hoje, aqui no Brasil, o TRF4, que é lá de Porto Alegre, é o que mais é incisivo para poder regulamentar o método apenas para profissional de fisioterapia e educador físico. Mas, sendo de domínio público, qualquer um pode fazer a formação, mesmo não tendo graduação, e atuar com o método. O que acontece é que nós temos fiscalização. Quem não tem, pode abrir uma porta, pode atuar sem fiscalização alguma. Sobre dor? Tá. Então, Cá, ele é vendido que sim, que ele é para disfunção também. Como eu nunca pratiquei e eu não tenho acesso a quem fez também, eu não posso falar se ele é resolutivo ou não, mas ele é vendido como para disfunção também. E até só entrando um pouco na discussão, eu já trato principalmente dor, dor crônica há pelo menos 7 anos. E quando a gente pensa em tratamento, a gente pensa em uma correção de alguma disfunção, seja da parte músculo-esquelética no sentido tecidual, seja na parte músculo-esquelética ou neuromusculo-esquelética voltada para o que a gente chama de sistema somatosensorial, ou sistema que controla sintomas, controla dor e outras sensações.
E tudo isso tá relacionado com, então, a especificidade. Se você quer tratar alguma coisa em que tem uma disfunção, você vai buscar quais são as alterações específicas e, com todo o arsenal que você tem, corrigir aquela alteração ou aquela disfunção específica. O que acontece é que o corpo ele é adaptável aos estímulos ou até à ausência de estímulos. Se você dá estímulos para o corpo necessários para mudança, para melhora, tanto tecidual quanto do sistema como um todo, a melhora acontece obviamente mais rápido e mais efetiva. E a gente tem visto que, por exemplo, para a dor inespecífica, sem uma causa conhecida, o exercício ativo é muito bom. Quando a gente pensa em algumas alterações específicas, seja do sistema músculo-esquelético, do sistema somatosensorial, enfim, e você tem uma abordagem não específica ou até contrária à melhora daquilo, ou seja, que você potencializa uma disfunção, seja nociceptiva, seja uma disfunção de processamento da dor crônica, enfim, você não está ajudando, então você não está tratando. E o que a gente sabe é que, vou entrar em um detalhe, se a gente não tem estudo com aquilo, até então aquilo não funciona. Ponto. Se você fala que para dor de cabeça o alongamento funciona, mas ninguém testou, até que se prove o contrário, ele não funciona. Na ciência é assim. Ele não funciona. Você tem que testar. Então, o que acontece é que a gente, primeiro, sabe que isso não é testado para as disfunções. Então, em tese, ou até então, não funciona. Aquilo que vem sendo testado, por exemplo, como o Pilates, e das formas como a Esther mencionou, da forma que foi descrito ou da forma que é ensinado, assim como, por exemplo, no Mackenzie, quando é avaliado, você tem que seguir o método para justamente questionar se ele funciona ou não, tem se mostrado com resultado positivo para aquela disfunção. Mas você não vai falar que para renite, para sinusite funciona, porque não tem ou o teste ou pelo menos uma plausibilidade. Então, essa questão também de utilizar, quando utilizar, para que utilizar, também depende disso. E muito que eu vejo, por exemplo, dessas outras formas de aplicação é isso. Mas é porque isso melhoraria aquilo que... Ou seja, hipóteses ou... e a maioria das vezes hipóteses sem uma plausibilidade. Tem um comentário lá, uma pergunta? A Tati falou que conhece uma pessoa que foi autuada porque trabalhava com método sem ter nenhuma formação e teve que fazer. Isso para mim é novidade, eu não sabia desse caso, mas se ela for atrás, ela está amparada pela lei, porque isso aí não pode acontecer não. Pelo menos até hoje no Brasil, não. Estou falando da esfera brasileira, da nossa nação aqui. E é isso, Tati, infelizmente é vendida essa fachada e cabe a nós fazer o trabalho de formiguinha de divulgar o oposto. E eu tenho visto que você tem feito isso muito bem. Continue, porque é isso, eles têm que saber que o Pilates, sendo bem sincera, assim, eu tenho essa característica de ser bem sincerona e dar com os pés no peito, eu já pensei, porque as pessoas quando vão se referir a mim ainda falam Stephanie do Pilates, não sei o quê. Eu comentei isso com o Guilherme há um tempo. Cara, eu tenho vontade de tirar às vezes falar que é Pilates, porque já caiu muito no descrédito ser o Pilates e não funcionar, eu faço Pilates há 1 ano e não melhorei nada, e o médico continua insistindo para eu fazer Pilates. Você vai ver, tá com um profissional errado. Então, assim, mas por outro lado, eu penso, cara, eu não posso, eu sei do poder que a ferramenta tem, eu não posso abandonar, eu tenho que vender, eu tenho que ser convincente através da intervenção para o paciente que ele funciona, porque de fato ele funciona. Mas aí cai naquela. É um trabalho de formiguinha, e aí o Carlos, a Tati, nós que somos da área, a gente tá na labuta para poder... Fuco, você na nossa live é o meu sonho. Eu quero ser sua amiga, tá bom? Eu zerei a vida, Fucuzal entrou na live que eu estou fazendo. Beijo, Japa. E é isso, é um trabalho de formiguinha, mas que eu acho que se nós unirmos forças e mostrarmos que de fato funciona, eu acredito muito, eu sou muito otimista que a visão vai se tornar outra.
até o Carlos, que trabalha também mais ou menos nessa mesma linha, amor, que você faz já há algum tempo, de usar a ferramenta Pilates dentro do tratamento do paciente. Sim. Né? E não fazer o contrário de pegar a fisioterapia e querer incluir dentro de algo, vou dizer, já estabelecido ou já desenhado. Né? E quando a gente, por exemplo, o fisioterapeuta tem o paciente nos procurando para tratamento, já com o direcionamento de eu preciso do Pilates, ele não sabe ou ele não entende que essa é uma das armas que você pode utilizar. Ele acha que é a única. A única. E aí, justamente. quando você apresenta outras formas de atuação que têm tão bons resultados ou até especificidade de indicação, ele acha que tem que procurar ou outro fisioterapeuta ou que você não quer aplicar com ele de forma, né, correta. Cara, o que é muito triste, imagina você estudar 5 anos e de repente a pessoa te taxa que você só sabe fazer uma coisa na vida. É lamentável isso. A gente tem a formação de base e que é muito válida. Vi, e isso não pode ser descartado de maneira nenhuma. E é muito engraçado porque, assim, a pessoa é fisioterapeuta, ela faz a formação no método, ela não é mais fisioterapeuta, ela é instrutor de Pilates. Como você é instrutor de Pilates? Você é fisioterapeuta. O Pilates é mais uma ferramenta. Ou é professor de Pilates. E tanto que muita gente fala assim, eu vou na aula, eu não vou na sessão, eu não vou na fisioterapia, eu vou na aula. Opa, né? Não é bem assim. E aquilo que lá no início da live também, você falou sobre intensidade, né? Comentaram sobre a intensidade. O Vitão, ele, por exemplo, ele é um paciente que treina muito pesado, forte. né? E aqui não necessariamente pega-se leve, porque tem o direcionamento ou a intenção terapêutica, seja preventiva, seja reabilitativa, Sim. né? E é utilizado como um acessório para ele, é utilizado porque você identificou isso, e não porque pode ser que aconteça uma melhora aqui, uma melhora ali, que você não tem um direcionamento, um objetivo, né? Não é terapêutico. E nem por isso também, é porque é leve, aqui só relaxa, só alonga. Na verdade, o Pilates por muito tempo foi taxado como ginástica de preguiçoso, porque é aquilo que a Fer falou no início. Eles, né, as pessoas, quando eu ministro o curso, eu até coloco o primeiro slide. Quando eu falo Pilates, o que vem na sua cabeça? Alongamento, 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 ficar de cabeça para baixo. Isso é a pontinha do iceberg. O método é muito mais profundo que isso. Então, só fala que o Pilates é leve quem nunca experimentou o método. Porque a pegada é puxada. E isso é o exemplo que o Gui deu do Vitor. O Vitor já tem um biotipo gigantesco. Só de falar hipertrofia ele já cresce. Mesmo em fase de reabilitação, a carga que eu uso com ele aqui, em comparação a outros pacientes, ela já é de moderada para alta. Porque ele tem muita força, então eu não tenho como trabalhar leve com ele, mesmo que seja em reabilitação. E aí eu até falo que eu faço musculação para atender esse tipo de paciente, porque por vezes quando eu preciso de resistência manual junto, eu não daria conta. E o método não tem nada dessa característica de leve, não. Justamente. Então, pessoal, para a gente já finalizar, a gente até extrapolou um pouco do tempo, né, que o assunto vai fluindo. Lembrando para vocês que a gente vai fazer semanalmente essas lives, tentando esclarecer algumas coisas que, para muita gente, leigo ou profissional, ainda é dúvida ou que tem que ser, né, absorvido um novo conhecimento para aplicação na prática clínica. Tá? Agradecer, amor, de novo, por Ela me arregaça. dividir o conhecimento. O Vital tá falando porque ele vem mesmo e pega pesado. E se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente. A gente dá um jeito de esclarecer, a gente tá postando, tentando divulgar os conhecimentos, não só na área que eu trabalho, que é dor crônica, e principalmente através da imagética motora, mas de várias outras maneiras aqui no nosso cotidiano, vou falar fisioterapia musculoesquelética em geral, tá? E a gente está à disposição de vocês.
tá bom? Muito obrigado por vocês acompanharem a gente. Espero que a gente tenha sido bem claro, para mim foi bem claro e esclarecedor, para mostrar que essa é uma ferramenta da fisioterapia e é, né, terapêutico, só tem que ser bem utilizado tanto por profissionais, né, fisioterapeutas, educadores físicos, seja no objetivo que cada um for utilizar, mas que, assim como outras ferramentas, por exemplo, que a gente tem na fisioterapia, também às vezes são mal usadas. Justamente. Né? Alguma palavra final? Eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Espero que vocês tenham entendido, que a gente tenha se feito entender aqui nessa live e que, se tiverem oportunidade, divulguem esse Pilates por esses olhos, para a gente voltar a dar crédito para o método Pilates, para o que de fato ele merece. Né? Estou falando no quesito reabilitação. De fato ele merece, porque é uma baita ferramenta. Muito obrigada a todos os colegas que contribuíram aí, Tati, Carla, Vitor, todo mundo. E é isso, a gente se coloca à disposição para tirar dúvidas, a gente se coloca à disposição para poder... O Gui fez um post sobre fisioterapeuta ser altruísta, né? E é muito isso. A gente se doa mesmo de corpo e de alma. E a gente se coloca à disposição aí se alguma eventual dúvida surgir. Fechou? Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite, beijo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigado, Mauro. Obrigada eu.